Salve, salve, galera. Mano Cal aqui. E vamos lá, né? Fazer mais uma atualização dos mercados. Bom, no SPX, depois desse último clímax aqui de alta, o mercado fez 3 puxadas de alta aqui, eu já expliquei bastante nos últimos vídeos. Eu esperava que o mercado fizesse uma correção TBTL, né? Quem acompanha aí já deve ter visto falar disso. E uma correção TBTL, né, para relembrar, é uma correção de 10 barras, né, e 2 pernas. Bem parecida com essa que aconteceu aqui. Essa também foi uma correção TBTL, né? Teve aqui 2 pernas, certo? E, e uma duração de mais ou menos ali. Deixa eu ver, vou considerar que a correção começou nessa semana. Então foram 10 barras, né? Até a retomada. Tá? E geralmente vira uma armadilha de segunda perna, uma bear trap, algo do tipo, tá? E aqui o mercado vem fazendo essa correção em 2 pernas. Porém, aqui ele está num ponto assim que ou vai ou racha, né? Num ponto que se ele romper, talvez ele possa buscar, vai perder esse fundo, esse topo aqui, e aí ele pode fazer uma reversão, né, um topo mais baixo, ou ele pode fazer uma bear trap, né, uma falha de rompimento desse fundo aqui, tá? E aí confirmar a correção TBTL. Então aqui já foram 8 barras, né? Foram 8 barras de correções. Você marca aqui esse último fundo. E se ele voltar a fechar acima desse fundo aqui, provavelmente essa pode ter sido uma armadilha aí para os vendidos, né? Eu, particularmente, eu não gosto quando o mercado ele cai esticado assim no suporte, não. Porque aumenta o risco, a chance de ter um repique. E aí, tendo um repique, o rompimento começa a falhar, né? Então, se a gente vê nas próximas semanas, né, o que aconteceu no último mês aqui? O mercado ele caiu até o dia 24 de agosto, né? E recuperou no final, deixando uma sombra. Agora aqui a gente está no dia 22, né? Amanhã vai ser dia 25 de setembro. O último fechamento foi dia 22. Então pode ser que o mercado ele venha a corrigir essa queda e deixar uma sombra, como foi aqui no mês passado. O que eu tinha falado há algum tempo, que abaixo de mínimas de meses anteriores, poderia ser uma boa oportunidade de comprar, tá? Porque o mercado vinha forte, o que ele vinha fazendo era falhando abaixo de barras e entrando compradores. Assim como já aconteceu em outros momentos aqui, tá? Aqui foi aquela correção que eu mencionei, tá? Foram 2 meses, tá vendo? Aqui também está sendo 2 meses. Aqui também falhou, tá? Aqui também chegou a falhar, abaixo de barras, né? Então, o esperado, né? Como o mercado tem inércia, você tem que acreditar que ele vai fazer o que ele já vem fazendo, tá? E entender também os ciclos aí de tendência. Então, no mês passado já deixou uma sombra, indicando que esse suporte aqui entrou força compradora, né? E talvez aí pode ser que nesse fim de mês também feche. Então, o que eu esperaria para o mercado? Né? Primeiramente, eu esperaria que a probabilidade maior é disso aqui ser um pullback e da tendência continuar, tá? Mas para isso eu esperaria um setup, tá? Uma falha de rompimento, né? Uma boa barra de sinal que se forme aqui, ou façam um spring, né? Depois venha ter esse suporte aqui para fazer uma retomada, tá? E aí a gente conseguiria uma boa compra aqui com stop bem curto, e aí visando alvos mais acima, né? Como os gaps que ficaram abertos, tá? Ou até mesmo o último topo aqui do dia 27 de julho. Beleza? E caso comece, não tenha força para reagir aqui, né? Aí sim, eu acho que tem a possibilidade de ele jogar para baixo. Mas, por enquanto, tá
O mercado está assim, bastante... O clima do mercado está bastante pensando em reversão, né, com tudo que aconteceu, do Fed. Mas, né, a gente tem que seguir o gráfico. Se você olhar o gráfico aqui para trás, né, você não precisa entender quais notícias influenciaram o mercado aqui, mas você consegue entender o que o preço fez, né? Por exemplo, aqui várias vezes, né, indo abaixo de barras foram oportunidades de comprar, tá? Aqui foi bem abaixo, né? Mas chegou ali próximo da média. Então, o mercado ele faz isso várias vezes e você tem que acreditar no que ele vem fazendo, tá? Na inércia do mercado. E se o mercado reverter, né? O que é possível, tá? Você começa a trabalhar outras possibilidades aí, né? Então, para o SPX, eu acho que é isso, né? Precisa de mais movimentação aí para o mercado, para a gente ter uma tomada de decisão, mas o plano de trade é esse, tá? Se voltar a fechar aqui acima desses últimos dois fundos, aí a gente começa a considerar a falha de rompimento e aí busca um trade melhor. O melhor, as melhores oportunidades são quando mercados fazem essas traps, né? Que não chegou a perder o fundo, né, foi a correção que eu mencionei anteriormente. Mas, tá vendo? Depois que terminou essa correção, foi uma boa oportunidade de compra. E aí você consegue um risco-retorno muito grande, né? Olha quanto o mercado subiu depois. Aí é bom para você montar posições de swing trade, beleza? Agora vamos olhar o nosso Ibov, né? Aquele Ibov, que não tá... Assim, na semana passada, deixa eu tirar esses desenhos aqui. Fechou essa semana aqui de alta, tá? E devido à pressão de compra anterior, né, a gente vê como que, por exemplo, essa perna foi diferente dessas outras aqui, né? Para mim, na minha visão, teve muito mais pressão de compra, até olhando pelo mensal. Aqui também chegou a subir 4 meses consecutivos, né? Mas não deixou gap, tá? Nessa região aqui. Aqui também, né? E aqui eu achei que ela estaria mais forte, tá? E que poderia pelo menos testar o último topo ali. Mas o mercado começou a embolar, né? E aí quem tem a perspectiva de baixa enxergou... deixa eu apagar os desenhos aqui. Enxergou uma falha de rompimento acima desse último topo aqui. Opa, cadê? Aqui. Tá vendo? E aí, no reteste aqui, ele acaba vendendo, tá? Assim, operando o spring dessa região, né? Onde era a resistência, ele acaba vendendo aqui, com stop no topo, e mirando alvos aí mais para baixo. Eu até achei que poderia melhorar a situação dos compradores com essa barra aqui, e aí ativou um fundo duplo na média, mas não teve continuidade, né? Então, o que o mercado está fazendo agora é tá alternando, né, entre barras de baixa e barras de alta em uma lateralidade estreita aqui, beleza? Aqui, teoricamente, ativaria abaixo da barra da semana, ativaria um sinal de venda para o mercado buscar preços mais abaixo, né? Mas eu não me animaria nessa venda, uma porque está abaixo nessa lateralidade estreita, outra porque está próximo da média móvel e outra porque está alternando, né, entre barras de baixa e barras de alta. Então não me animaria muito bem vender. Aí eu preferia que o mercado perdesse esse fundo, né, ou no diário, né, perdesse, começasse a imprimir várias barras de baixa, e aí sim teria uma probabilidade maior, né? Eu acho que eu não venderia aí não, beleza? No diário, né? Acho que não tem muito o que falar, porque
Pode ser um rompimento de correção dessa LTB da WED? Pode ser, né? Pode ser um teste da LTA? Pode ser, né? Pode ser várias coisas, né? E quando pode ser várias coisas, é melhor encarar como uma lateralidade dentro daquele range estreito que eu mencionei, tá? Então, é isso, né? E para o Bitcoin, eu acho que está mais interessante olhar o semanal, que eu tinha falado sobre uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, né? Entre esse fundo e esse fundo aqui. Porém, a barra de sinal era muito ruim, porque era uma barra externa, que ela foi abaixo e acima da barra anterior. E barras externas são características de lateralidade. Tá? Então, mas apesar da barra ser ruim, o contexto era bom. Né? E às vezes você vai encontrar um contexto bom e uma barra de sinal ruim. Tá? Mas o que vale mais é o contexto. Né? E, né, além da barra ter sido ruim, a barra de continuidade foi pior ainda, né? Para quem está comprado, ver um doji desse aqui. Muitos podem encarar como um sinal de baixa, mas acho que para vender também está ruim, porque eu estou interpretando o mercado como um range, esse range aqui, né, de lateralidade, e você vender aqui, você está vendendo baixo, né? Assim como comprar aqui, você estava comprando alto, tá? Nesse range. E aí, o que acontece, né? Aqui, o mercado ele vendeu acima de barras, tá vendo? Foi acima de uma barra, falhou. E aqui também, né? Ele está comprando abaixo de barras. No caso, foi abaixo de barra aqui nesse suporte, né? E aí falhou. E até agora, né? Abaixo dessa barra aqui também está falhando. Então, não venderia aí porque tá baixo, né? Ficaria mais propenso a comprar. Assim como aqui, por exemplo, né? A gente estava aqui no que se transformaria em um range dessa região aqui, né, depois de uma wedge. Isso aqui tudo eu falei na época, né? Nas minhas análises, que isso aqui tenderia a se transformar em um range de lateralidade. E aí, tá vendo? Quem comprou aqui abaixo dessa barra, comprou um microfundo duplo, a barra de sinal foi ruim, o contexto era bom, porque era o fundo de uma wedge, né? A continuidade foi boa, mas as outras continuidades foram ruins. E aí, o que veio? Veio essa barra, né, de baixa, também foi uma barra externa, e vender abaixo dela também seria ruim, tá vendo? Foi ruim, né? Uma porque ela era uma barra externa, e é uma barra ruim de sinal, e outra porque o contexto, né? Estava baixo aqui, então compraram acima dela, né? E depois o preço demorou, mas disparou, né? Então, eu acho que o mercado pode interpretar dessa maneira, tá? Se eu tivesse que me posicionar, eu preferia posicionar na compra, pelo menos eu estaria comprando baixo nessa lateralidade aqui, tá? E sobre os juros americanos, né? Já está aí no high desde 2007, se eu não me engano. Né? É isso. É isso, né? O que eu acho que tá forte é o mensal, vindo de um microcanal de alta, mas aqui no diário a gente tem uma grande lateralidade, né? Em lateralidade, as falhas de rompimento são as mais comuns. Mas que o mercado fez uma wedge aqui, está testando uma linha de canal. O mercado, para mim, no geral, está naquela linha de que se você acertar a mão no trade, você está propenso a ganhar muito, né? Com os juros caindo, juros longos caindo e o SPX subindo. Mas se errar também, o mercado pode descaralhar, né? Mas tudo depende do seu gerenciamento de risco, né? Não tem nada a ver você errar e perder 1% do seu patrimônio, por exemplo, no trade. Mas se você acertar, você ganha 5, né? 10, 15, sei lá. Entendeu? Então, nessas horas aqui, eu acho que você tem que ficar menos preocupado com notícias, né? Tirar suas emoções de lado e se preocupar mais nas questões técnicas do mercado e entender que isso aqui pode ser uma bear trap
e uma oportunidade de você pegar, né, uma pernada de alta, né? Quem sabe? Vem até o último topo, vem até o topo histórico, tá? Isso acontece diversas vezes, o mercado faz uma trap, né? E aí volta a subir. Beleza? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa legal aqui para falar. Aqui, né? Tá vendo? Duas pernas de correção, o mercado voltou a subir, né? Testou o topo. Isso acontece várias vezes, né? Então, é melhor você focar na questão técnica do que ficar pensando nessas notícias que saem e que muda ali o curto prazo, né? Na verdade, assim, apesar de tudo, eu já esperava essa correção, né? Então, não sei se parece que a notícia foi mais um catalisador para o mercado acelerar a correção do que definiu a direção do mercado ali, né? Essa correção, como eu já falei, já estava para acontecer e a notícia acelerou, né? Mas fica sempre a possibilidade de sim ser uma reversão. Beleza? Tamo junto.